Você já tentou deixar alguém e percebeu que mesmo depois de meses ou anos, essa pessoa ainda habita seus pensamentos como se tudo tivesse acontecido ontem? Talvez você tenha acreditado que o tempo curaria, que distrações ajudariam, que um novo amor apagaria o anterior. Mas nada disso funcionou. A dor segue ali. O vazio persiste. E a lembrança insiste em voltar. A verdade, por mais crua que pareça, é uma só. O apego não se dissolve com o tempo. O apego é uma armadilha do inconsciente. Carl Jung, psiquiatra e pensador profundo da alma humana, dizia que tudo aquilo que não é tornado consciente se repete como destino. E é exatamente isso que acontece com quem tenta soltar, mas se vê preso em ciclos emocionais que parecem inquebráveis. Porque, diferente do que dizem por aí, o desapego não é um mantra, nem uma frase bonita de autoajuda. Ele é um processo de confronto brutal com tudo o que está escondido dentro de nós. Este vídeo é para você que já cansou de sofrer por quem foi. Para você que já se perguntou, por que não consigo soltar? E ainda não encontrou uma resposta verdadeira. Hoje você vai descobrir as 10 chaves mais poderosas para se desapegar sem dor. Chaves que não foram criadas para te distrair, mas para te libertar. Porque o apego não é amor. O apego é dependência emocional disfarçada. E até que você enxergue isso com clareza, continuará tropeçando nas mesmas pedras, revivendo as mesmas dores, alimentando as mesmas ilusões. Mas existe uma saída. Existe um caminho de volta para você mesma. Um caminho que exige coragem, sim, mas que, ao ser trilhado, liberta. Ao final deste vídeo, você não verá mais aquela pessoa do mesmo jeito. E mais importante, você não verá mais a si mesma, com os mesmos olhos. Porque quando você compreende o que te prende, começa a se libertar. Este vídeo não é mais um conteúdo raso sobre como seguir em frente. É uma jornada profunda, uma reconstrução, uma libertação. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já está pedindo por isso. Imagine uma mulher sentada sozinha, em um quarto silencioso. O celular em suas mãos vibra com notificações vazias. Nenhuma é daquela pessoa. Seus olhos se perdem numa foto antiga, numa conversa arquivada, num ICE que não se realizou. Essa mulher não é fraca. Pelo contrário, ela enfrentou tempestades, sorriu com o coração partido, manteve-se firme enquanto tudo desmoronava ao redor. Mas há uma batalha que ela ainda não venceu. A guerra contra a idealização. A figura dessa pessoa que se foi não é mais real. Ela se tornou um símbolo de amor, de validação, de completude. E por isso, a ausência dói tanto. Não porque essa pessoa era tudo, mas porque preenchia tudo o que essa mulher não sabia preencher em si mesma. Isso é o mais cruel do apego. Ele não é sobre a pessoa. Ele é sobre a versão que construímos dela, e ainda mais, sobre a versão de nós mesmos que depositamos nesse vínculo. Carl Jung falava da sombra, essa parte de nós que negamos, mas que dirige nossas escolhas. E é essa sombra que nos prende, porque no fundo, o que você busca naquela pessoa é algo que nunca encontrou em si mesma: segurança, valor, pertencimento. Essa mulher pode ser você. E esse vídeo é a sua história, contada de uma forma que talvez ninguém jamais ousou narrar. Porque aqui não vamos tratar sintomas, vamos tocar a raiz, a dor, o vazio, o apego. Tudo será exposto, mas também será curado. A chave está em entender que você não está lutando contra um amor perdido. Você está lutando contra a ilusão que criou para suportar a própria dor. E a partir daqui, vamos desmascarar essa ilusão, uma camada de cada vez.
Você já tentou soltar alguém e percebeu que mesmo depois de meses ou anos, essa pessoa ainda habita seus pensamentos como se tudo tivesse acontecido ontem? Talvez você tenha acreditado que o tempo curaria, que distrações ajudariam, que um novo amor apagaria o anterior. Mas nada disso funcionou. A dor segue ali. O vazio persiste. E a lembrança insiste em voltar. A verdade, por mais crua que pareça, é uma só. O apego não se dissolve com o tempo. O apego é uma armadilha do inconsciente. Carl Jung, psiquiatra e pensador profundo da alma humana, dizia que tudo aquilo que não é tornado consciente se repete como destino. E é exatamente isso que acontece com quem tenta soltar, mas se vê preso em ciclos emocionais que parecem inquebráveis. Porque, diferente do que dizem por aí, o desapego não é um mantra, nem uma frase bonita de autoajuda. Ele é um processo de confronto brutal com tudo o que está escondido dentro de nós. Este vídeo é para você que já cansou de sofrer por quem foi. Para você que já se perguntou, por que não consigo soltar? E ainda não encontrou uma resposta verdadeira. Hoje você vai descobrir as 10 chaves mais poderosas para se desapegar sem dor. Chaves que não foram criadas para te distrair, mas para te libertar. Porque o apego não é amor. O apego é dependência emocional disfarçada. E até que você enxergue isso com clareza, continuará tropeçando nas mesmas pedras, revivendo as mesmas dores, alimentando as mesmas ilusões. Mas existe uma saída. Existe um caminho de volta para você mesma. Um caminho que exige coragem, sim, mas que, ao ser trilhado, liberta. Ao final deste vídeo, você não verá mais aquela pessoa do mesmo jeito. E mais importante, você não verá mais a si mesma, com os mesmos olhos. Porque quando você compreende o que te prende, começa a se libertar. Este vídeo não é mais um conteúdo raso sobre como seguir em frente. É uma jornada profunda, uma reconstrução, uma libertação. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já está pedindo por isso. Imagine uma mulher sentada sozinha, em um quarto silencioso. O celular em suas mãos vibra com notificações vazias. Nenhuma é daquela pessoa. Seus olhos se perdem numa foto antiga, numa conversa arquivada, num ICE que não se realizou. Essa mulher não é fraca. Pelo contrário, ela enfrentou tempestades, sorriu com o coração partido, manteve-se firme enquanto tudo desmoronava ao redor. Mas há uma batalha que ela ainda não venceu. A guerra contra a idealização. A figura dessa pessoa que se foi não é mais real. Ela se tornou um símbolo de amor, de validação, de completude. E por isso, a ausência dói tanto. Não porque essa pessoa era tudo, mas porque preenchia tudo o que essa mulher não sabia preencher em si mesma. Isso é o mais cruel do apego. Ele não é sobre a pessoa. Ele é sobre a versão que construímos dela, e ainda mais, sobre a versão de nós mesmos que depositamos nesse vínculo. Carl Jung falava da sombra, essa parte de nós que negamos, mas que dirige nossas escolhas. E é essa sombra que nos prende, porque no fundo, o que você busca naquela pessoa é algo que nunca encontrou em si mesma: segurança, valor, pertencimento. Essa mulher pode ser você. E esse vídeo é a sua história, contada de uma forma que talvez ninguém jamais ousou narrar. Porque aqui não vamos tratar sintomas, vamos tocar a raiz, a dor, o vazio, o apego. Tudo será exposto, mas também será curado. A chave está em entender que você não está lutando contra um amor perdido. Você está lutando contra a ilusão que criou para suportar a própria dor. E a partir daqui, vamos desmascarar essa ilusão, uma camada de cada vez. Você já tentou apagar conversas, deletar fotos,
bloquear contatos, sair de redes sociais, e mesmo assim, aquela pessoa continua vivendo dentro de você. Não é o que você vê que te prende. É o que você sente quando fecha os olhos. O conflito interno começa quando sua mente diz que já superou, mas seu coração implora por uma última mensagem. A luta real é entre a razão que quer seguir em frente e o inconsciente que ainda está preso à esperança. Essa esperança é o verdadeiro cárcere. Porque enquanto existir a ilusão de que algo ainda pode mudar, você continuará amarrada a uma história que já terminou. O conflito se aprofunda quando você começa a desconfiar de si mesma. Será que eu não amei o suficiente? Será que fiz algo errado? Será que perdi o amor da minha vida? Essas perguntas não nascem da verdade, mas da dor. E enquanto você se culpa, não percebe o verdadeiro padrão. Essa não é a primeira vez que você se sente assim. Não é a primeira perda que te despedaça, e talvez não seja a primeira vez que você confunde apego com amor. Carl Jung dizia: não vemos as pessoas como elas são, vemos como nós somos. O apego é o reflexo das nossas feridas mal curadas. Se você se sente pequena sem essa pessoa, é porque depositou nela o seu valor. Se sente perdida sem ela, é porque entregou a ela seu rumo. E se ainda acredita que ninguém mais será igual, é porque projetou nela uma parte essencial de si mesma, e agora não sabe como resgatá-la. Mas aqui está o ponto. A batalha nunca foi contra a pessoa. Foi contra a história que sua mente construiu sobre ela. E até que você destrua essa narrativa, continuará sendo prisioneira de algo que nem é mais real. A história principal é sobre desapego. Mas existem outras narrativas escondidas por trás dessa dor. Subtramas que, se não forem compreendidas, se transformam em armadilhas emocionais silenciosas. Uma delas é o vício emocional. Você sente falta da pessoa. Ou sente falta da dopamina que ela te proporcionava. Toda mensagem, todo elogio, todo momento de intimidade liberava uma avalanche química que te fazia sentir viva. E agora que isso se foi, seu corpo implora por mais. Essa abstinência não é amor, é dependência. Outra subtrama poderosa é a necessidade de se sentir especial. Aquela pessoa te escolheu, te olhou, te deu atenção. E isso, para alguém que cresceu sem se sentir suficiente, foi como o ouro. A relação virou prova de valor. E quando ela termina, não é só a pessoa que você perde. É a identidade que você construiu com base nela. E há mais. O medo de estar só. Muitos não querem voltar com o ex por amor. Querem voltar para não ter que se encarar sozinhos. Para não ter que ouvir o silêncio que grita verdades incômodas. Para não ter que responder à pergunta: quem sou eu sem essa pessoa? Essas subtramas são camadas do mesmo problema. A desconexão com sua essência. A crença de que o outro é seu completamento. E enquanto essa crença existir, você vai repetir o ciclo com outros nomes, outros rostos, mas a mesma dor. A complexidade dessa história está em reconhecer que o que você precisa deixar não é a pessoa, mas a si mesma, a versão que acreditava precisar dela para ser inteira. E então, chega o momento em que tudo muda. Talvez seja uma noite em que você deita e pela primeira vez não chora. Ou talvez seja ao reler uma conversa antiga e perceber: isso não era amor, era carência. É nesse instante que algo se quebra. E o que se quebra, finalmente, é a ilusão. O ponto de virada acontece quando você enxerga com clareza brutal. O apego nunca foi sobre a pessoa. Foi sobre o papel que ela ocupava nas suas carências inconscientes. Você não chorava por amor. Chorava pela perda da validação, do controle, da certeza, do sonho. Essa percepção é dolorosa.
mas também é libertadora. Porque no momento em que você reconhece isso, você recupera seu poder. Você para de lutar contra o destino e começa a construir o seu. O ponto de virada também vem quando você percebe que ainda está vivendo emocionalmente no passado. Mesmo com a pessoa já longe, você continua reagindo como se ela estivesse presente. E então, entende que é você quem precisa sair. Sair da prisão da sua mente, sair da repetição das lembranças, sair da narrativa do sofrimento. Nesse momento, algo profundo acontece. Você não espera mais que a pessoa mude. Você muda. Você não deseja mais que ela volte. Você se volta para si e pela primeira vez começa a se perguntar: e se eu não estivesse aqui para curar o outro, mas para me curar? Essa é a virada. A hora em que você decide que a história termina aqui. Que essa dor não vai mais comandar sua vida. Que esse amor não vai mais ser usado como desculpa para sua estagnação. Que essa ausência não vai mais ser justificativa para não viver plenamente. A partir daqui, tudo muda. Porque agora, você não está mais tentando esquecer. Você está pronta para se libertar. Depois da virada, começa a verdadeira transformação. Mas ela não vem sem consequências. Porque deixar não é um ato silencioso, é um terremoto interior. E quando você começa a deixar, o mundo ao seu redor começa a reagir. Você pode perder amizades que só existiam por causa da relação. Pode enfrentar o silêncio daqueles que esperavam que você voltasse para o mesmo lugar. Pode sentir que ninguém entende essa nova versão de si mesma que está nascendo. E tudo isso vai te testar. Você sentirá saudade, não da pessoa, mas da familiaridade da dor. Você duvidará de si mesma, se está fazendo a coisa certa, se talvez ainda existisse algo a salvar. E haverá dias em que parecerá que está regredindo, que está voltando à estaca zero. Mas isso faz parte do processo. É assim que a alma se reconstrói, entre recaídas e renascimentos. A dor de deixar não é sinal de que você errou. É sinal de que está saindo da anestesia. E sentir é o primeiro passo para curar. Com o tempo, você começa a notar pequenas vitórias. Uma lembrança que não dói mais. Uma música que já não te derruba. Um lugar que você revisita sem lágrimas. E essas pequenas vitórias constroem um novo alicerce. As reações internas também mudam. Você começa a se tratar com mais gentileza. Começa a se ouvir mais. Começa a dizer não para o que não te faz bem. E isso por si só já é uma revolução. E o mais belo, você começa a se reconhecer. E percebe que, na verdade, não estava se perdendo da pessoa. Estava se perdendo de si mesma. Aqui que a jornada ganha cor. Após enfrentar as sombras, as recaídas e a dor, surge um novo tipo de força. Aquela que não grita, mas permanece. Que não depende, mas escolhe. Que não implora, mas compreende. Você não superou porque o tempo passou. Você superou porque decidiu se curar. A superação começa quando você compreende que amar não é se anular. Que ninguém deveria ocupar o centro da sua identidade. Que você pode amar sem se perder. E que o verdadeiro amor próprio é o que te permite deixar o que não te faz bem, mesmo que doa. Crescimento é quando você passa por um lugar que antes te esmagava e respira com leveza. É quando você escuta aquela música e sorri, não porque esqueceu, mas porque lembra sem se machucar. É quando você vê essa pessoa e no fundo sabe, eu não preciso mais disso. Esse crescimento não é instantâneo. Ele vem com decisões conscientes, mudar sua rotina, abrir espaço para novas experiências, parar de perseguir respostas e começar a viver perguntas. Ele vem quando você transforma saudade em sabedoria, quando converte dor em direção,
Quando troca a carência por criação, você aprende a amar a sua companhia, a desfrutar do silêncio, a escolher com mais critério quem entra na sua vida. E, acima de tudo, aprende a se bastar. Porque a mulher que emerge desse processo não é a mesma que começou a história. Ela é mais firme, mais lúcida, mais inteira. Ela não está mais buscando alguém que a salve. Ela entendeu que o que procurava fora sempre esteve dentro. A história chega a um ponto de tensão contida. Você já sabe o que precisa fazer, mas ainda há algo dentro que hesita. Uma parte de você ainda diz, talvez um dia. Mas agora, não há mais espaço para talvez. Chegou a hora de decidir, de fazer o corte definitivo. É nesse momento que muitas pessoas travam, porque depois de tanto sofrimento, surge o medo do vazio. A ilusão diz, se eu deixar agora e nunca mais sentir isso por ninguém? Mas a verdade é que o que você sentia não era amor, era apego, era vício, era uma necessidade emocional não resolvida. Você se prepara para o clímax, entendendo que não precisa mais esperar estar 100% curada para tomar uma decisão. Curar, muitas vezes, é consequência da decisão. Você não bloqueia alguém porque já superou. Você bloqueia porque quer superar. Você não muda a rotina porque parou de doer. Você muda para que pare de doer. É agora que você reúne tudo. O que aprendeu. O poder de mudar sua narrativa. A força de destruir a idealização. A coragem de enfrentar o vazio e a sabedoria de se reconstruir. É agora que você se dá conta. O momento certo nunca chega. É você quem cria. E a única coisa que falta é agir. Fechar a porta. Cortar a âncora. Virar a página. Dar o passo mesmo tremendo. Porque a vida que você merece não começa no conforto. Começa na escolha. E você já está pronta para ela. Te vejo no próximo vídeo. E obrigado por assistir este vídeo. Espero que tenha ajudado de alguma forma.